Amigos, quando o assunto é moda, a primeira imagem que nos vem à cabeça é quase sempre a mesma: a Itália. E não é por acaso. A Itália e a moda caminham lado a lado há séculos, e isso já é aceite como um facto incontestável. Desde a Idade Média, o país sempre foi um celeiro de cultura, onde o tema da moda era discutido com a mesma seriedade que a política ou a música. Os alfaiates italianos foram os primeiros a trocar o linho pelo veludo e pela seda, e foi em Milão que aconteceu o primeiro desfile de moda italiano, com a participação de 40 dos designers mais famosos da época. Aquele primeiro evento agradou tanto ao público que se tornou uma tradição anual, consagrando a cidade como capital não só da moda italiana, mas, pode dizer-se, da moda mundial. E, claro, não podemos esquecer Hollywood. As estrelas dos ecrãs americanos viajavam para a Itália em busca dos vestidos mais deslumbrantes para as passadeiras vermelhas. Giorgio Armani, Versace, Valentino e Dolce & Gabbana tornaram-se peças indispensáveis não apenas da história da moda italiana, mas também da nossa própria memória coletiva. Esses nomes, que todos conhecemos, ditam as tendências mundiais há décadas, e até o mais pequeno fabricante, por mais modesto que seja, acaba por os imitar ou sonha em chegar ao patamar deles. Hoje, vamos apresentar-vos a marca de roupa, acessórios e cosméticos mais famosa do mundo. Sim, amigos, estamos a falar da Dolce & Gabbana. Vamos percorrer juntos todo o caminho percorrido pelos seus criadores, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Domenico Dolce nasceu a 13 de agosto de 1958, e Stefano Gabbana a 14 de novembro de 1962, ambos em famílias perfeitamente comuns, como a maioria dos heróis das nossas histórias. O pai de Domenico, Alfonso Dolce, era dono de uma pequena oficina de costura na Sicília, conhecido pela sua rigidez e aspereza. A mãe trabalhava como gerente de uma loja de roupa interior. O próprio estilista recorda muitas vezes a infância, contando que aqueles não foram os anos mais fáceis para sua família. O trabalho do pai na oficina rendia pouco, e os irmãos de Domênico só recebiam brinquedos novos 2 ou 3 vezes por ano. O pai levava-o frequentemente para a oficina, para que, segundo a tradição, o filho herdasse o ofício da família. Essas horas passadas na costura não foram em vão. Já aos 6 anos, Domênico sabia costurar na perfeição. Os seus primeiros modelos eram feitos de retalhos e as modelos eram as suas bonecas, mas o empenho era tanto que os resultados eram visíveis, e ele ganhou o apelido de Mozart entre os familiares. A escola também lhe trazia prazer, fazia todos os trabalhos com excelência e, ao terminar o secundário, era um dos melhores alunos. Todos os parentes estavam convencidos de que ele iria trabalhar na oficina do pai, mas Domênico tinha outros planos. Assim que acabou a escola, inscreveu-se no Instituto de Design e Moda de Milão e, em paralelo, começou a frequentar a escola de arte. Os estudos eram um prazer constante, cortava e cosia dias inteiros, aprendeu muitos segredos dos estilistas já consagrados e conseguiu até fazer um estágio numa das casas de moda mais conhecidas. Tudo isso viria a ajudá-lo mais tarde. Com o diploma, arranjou facilmente trabalho como assistente num ateliê de costura. E foi precisamente a trabalhar em Itália que conheceu Stefano Gabbana, um encontro que mudaria a sua vida para sempre. Quanto ao segundo protagonista da nossa história, Stefano nasceu em Veneza, mas viveu toda a sua vida consciente em Milão. A infância de Stefano foi o oposto da de Domênico. O pai, um estilista de sucesso em Milão, vivia separado da família e tinha uma vida social intensa. A mãe de Stefano trabalhava como lavadeira e não tinha grandes recursos. As despesas da casa eram suportadas pelo pai, que nunca se esquivou das suas responsabilidades e levava o filho para as suas festas e eventos. Foi precisamente graças ao pai que Stefano, ainda criança,
desenvolveu o desejo de criar coisas belas. Aprendeu a desenhar sozinho, e o seu designer preferido era Hélio Fiorucci. Desenhava tudo o que via, quadros enormes, miniaturas, cenas imaginárias, pessoas, paisagens, o que lhe apetecesse, desde que pudesse criar. O esforço do rapaz foi recompensado, entrou facilmente no colégio de arte, ao terminar, obteve o diploma de diretor criativo. Foi a trabalhar numa das oficinas de Milão que tudo começou, o ponto zero de uma nova vida. Inicialmente, Stefano e Domênico não se deram bem, o trabalho conjunto era fonte de desconforto e insucesso. A cidade pesava sobre eles tanto emocional quanto fisicamente, ambos viviam em quartos alugados miseráveis, e o pequeno almoço e jantar resumiam-se a arroz cozido. Percorriam as lojas de tecidos mais baratas, na esperança de encontrar algo de jeito. O que os unia eram os gostos semelhantes, ambos admiravam o estilo dos anos 50 e 60 e sonhavam em criar algo único e especial. É assim quando duas pessoas completamente diferentes partilham a mesma visão e se complementam. Domênico sabia costurar e dar forma à roupa com as próprias mãos, enquanto Stefano gostava de desenhar e criar os modelos. Foi essa sinergia que os levou a pensar em algo independente, que lhes permitisse expressar-se e não os prendesse, como acontecia no trabalho da fábrica de costura. Ninguém gostava do que faziam ali, o lema era barato e a despachar, e a criatividade era posta de lado. Tudo aquilo podia ser o começo de algo novo e grandioso. Mas, inesperadamente, Stefano, que era mais novo, recebeu uma carta de recrutamento para o serviço militar. Depois de apenas alguns meses de trabalho, o jovem viu-se obrigado a esquecer a carreira e todos os planos durante 2 longos anos. Domênico ficou no mesmo emprego, esperando ansiosamente o regresso do colega. Esses 2 anos foram penosos para ambos. Cada um queria começar o seu próprio negócio o mais rápido possível, e ambos juntavam dinheiro para esse fim. Foi exatamente o que aconteceu. Em 1982, quando Stefano voltou para casa, Domênico propôs-lhe que abrissem a sua própria oficina, onde pudessem criar o que realmente lhes agradava. Com as economias acumuladas ao longo de 2 anos, conseguiram alugar um pequeno espaço nos arredores e comprar o equipamento necessário para o trabalho. A ideia inicial era que os 2 homens trabalhassem juntos, prestando serviços de consultoria na área da moda. Mas, ao fim de alguns meses, tornou-se evidente que não conseguiriam viver apenas de consultoria. Nesse momento, tiveram de escolher: fechar a empresa e voltar a trabalhar para outros, ou arriscar tudo, aconteça o que acontecer. Como já devem ter adivinhado, a decisão foi a segunda. Criaram a sua primeira coleção conjunta sob a nova marca Dolce & Gabbana. As dificuldades financeiras eram reais. O primeiro desfile aconteceu num apartamento alugado, onde a cortina era feita de simples lençóis brancos, e os modelos e convidados eram amigos. Todas as roupas foram desenhadas por Stefano, e Domênico materializou as suas ideias, cosendo ele próprio cada peça e ajustando-as para serem práticas. O importante é que estavam a criar algo novo, algo que nunca tinha sido feito antes. Eram ousados, e isso agradou aos amigos, que encomendaram algumas peças daquela coleção e as recomendaram a outros conhecidos. As primeiras vendas surgiram pelo boca a boca. O desfile seguinte realizou-se num café alugado, e já atraiu muito mais gente interessada, incluindo críticos. A coleção foi apontada por alguns como algo completamente único e inovador. Assim, dia após dia, mês após mês, o interesse pela abordagem criativa dos 2 jovens crescia. Fizeram novas amizades, mas tudo isto poderia ter ficado apenas como um passatempo ou um pequeno negócio, se não fosse a vontade de mostrar o seu trabalho a um público mais vasto. Claro que,
para serem notados, precisavam de entrar na Semana de Moda de Milão. Mas estavam ainda longe desse objetivo. Aos poucos, a base de clientes crescia, e com ela as ambições dos nossos heróis. Começaram a procurar todas as formas possíveis de participar na Semana de Moda. Durante 2 anos, receberam recusas, ninguém no grande mundo da moda os levava a sério, e há tantos como eles no mundo que cada um quer uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Mas a persistência e a determinação acabaram por dar frutos. Em 1986, receberam uma carta com a resposta ao seu mais recente pedido. Poderiam apresentar a sua coleção feminina, Donna, ao lado de outras marcas famosas e casas de moda consagradas, no final da Semana de Moda de Milão. Era a oportunidade dourada. Uma coisa é receber o convite, outra é não se desonar. Eles não estavam preparados para aquela reviravolta, já enviavam os pedidos quase por hábito, esperando sempre uma recusa. Agora, não sabiam o que fazer. Escusado será dizer que um desfile no pódio mais prestigiado do mundo exige grandes investimentos, trabalho árduo e preparação com meses de antecedência. Cada marca e designer tem a sua equipa de modelos. Domênico e Stefano não tinham nada disso. Depois de refletirem sobre como sair daquela situação, decidiram avançar até ao fim. Assim, a coleção não foi apresentada por modelos profissionais, mas por mulheres italianas comuns, amigas de amigos, amigas de amigas, conhecidas de conhecidos, todas as que, de alguma forma, pudessem preencher os requisitos e, pelo menos, não cair na passarela. Foram convidadas para serem modelos. Como Domenico Dolce e Stefano Gabbana disseram uma vez, às vezes, a mulher não percebe o quão sexy é até experimentar a nossa roupa e se ver ao espelho, de repente, descobre que tem um corpo bonito. Acontece que os estilistas tiveram de coser a coleção em viagem, e também não havia dinheiro para comprar os acessórios que complementavam as roupas, todos eles eram joias pessoais das modelos convidadas. Mas, apesar de todas essas dificuldades, a coleção teve críticas muito positivas da imprensa e, no entanto, foi financeiramente prejudicial para os parceiros. Tão prejudicial que Stefano e Domenico chegaram a pensar em fechar o negócio. Tudo aquilo por que tinham lutado parecia ter sido em vão. E, como se viu, mesmo participar na Semana de Moda de Milão não garantia o sucesso. Estavam desanimados, e o orgulho estava ferido. Mas, no momento em que a oficina já tinha o cadeado posto, a família de Dolce salvou a situação. Foram os pais dele que, com as poupanças que guardavam para comprar uma casa, ajudaram a pagar as dívidas. Assim, todas as pendências foram liquidadas e o trabalho no projeto conjunto pôde continuar, embora com os ânimos em baixo e os olhos sem brilho. Passaram apenas alguns meses até que confeccionaram uma nova coleção, que foi apresentada na coleção de Milão. Foi essa coleção que, num único dia, transformou aquela dupla nos queridinhos de milhares de amantes da moda. Como os próprios recordam, se não tivesse acontecido o que aconteceu, provavelmente nunca teriam ouvido falar da Dolce & Gabbana, e eles estariam a trabalhar num escritório qualquer, a viver uma vida banal. Porque, na altura, decidiram que, se aquele desfile também fosse um fracasso, seria o momento de abandonar o negócio. Mas aconteceu o que nem eles próprios podiam imaginar: o produto explodiu. De tal forma que, pouco depois, começaram a chover encomendas de cadeias de lojas e boutiques. Todos queriam ter a coleção mais nova e mais na moda o mais rápido possível, mais rápido do que os concorrentes. O ano seguinte, 1987, foi um marco para a jovem marca. Conseguiram abrir o seu primeiro showroom e iniciaram uma parceria com uma empresa japonesa, que se tornou a representante oficial da marca no Japão. Nesse mesmo ano,
O mundo viu as primeiras linhas de lingerie e fatos de banho, e surgiu o famoso vestido siciliano, que Madonna tanto adorava. Foi ela quem apareceu com um espartilho Dolce & Gabbana no Festival de Cannes, causando furor na imprensa. Madonna encomendou também 1.500 fatos para sua digressão mundial Girly Show. Foi a melhor publicidade que podiam ter. A partir desse momento, perceberam que não havia volta a dar. Madonna tornou-se cliente habitual da jovem marca, e outras celebridades mundiais começaram a recorrer cada vez mais aos estilistas. Até 1990, foram lançadas várias coleções limitadas, e cada uma encontrou o seu comprador. A Dolce & Gabbana deixou de ser apenas um padrão de beleza e prestígio, a marca passou a ser associada por muitos à riqueza e ao luxo. E cada peça de roupa correspondia às exigências das estrelas. Naturalmente, este sucesso estrondoso refletiu-se nas finanças, os dois antigos falhados podiam agora permitir-se tudo. 1990 foi um ano decisivo, foi apresentada a primeira coleção masculina da Dolce & Gabbana, que recebeu imediatamente o prestigiado prêmio Volmar Award. Graças a isso, a marca conquistou não só o público feminino, mas também o masculino. Na lista de clientes fixos passaram a constar Sting e até o próprio Woody Harrelson. Assim, em apenas 10 anos, a empresa passou de um pequeno ateliê à beira da falência para uma marca super popular. Para além da roupa elegante e vibrante, a casa de moda sempre deu especial atenção à linha de acessórios. Em 1991, foi lançada a primeira coleção dos famosos lenços Dolce & Gabbana, e em 1992, a coleção de gravatas masculinas. Nesse mesmo ano, foi apresentado o primeiro perfume da marca, que recebeu prêmios internacionais na área da perfumaria. O período entre 1995 e 2000 entrou para a história da Dolce & Gabbana como um dos mais difíceis. Os estilistas tentavam de tudo para se manterem à tona, experimentaram novos caminhos, e a fasquia estava tão alta que agora todos esperavam deles algo cósmico, inacreditável. Criaram uma coleção feminina em estilo grunge chamada Ladylike, introduziram estampas animalescas e foram dos primeiros a popularizar o leopardo, que continua na moda até hoje. Sim, amigos, tudo que está relacionado com o leopardo foi inventado por estes dois gênios. Foi também nessa altura que surgiram as famosas bolsas pequenas e os sapatos de bico fino. O dinheiro começou a entrar em catadupa, e expandiram a sua rede de lojas não só em Itália, mas também muito para além das fronteiras, com várias boutiques abertas em Singapura, Seul e Hong Kong no início dos anos 90. Outro sucesso mundial foi a coleção de roupa de palco criada para a digressão mundial de Whitney Houston. A popularidade da marca espalhou-se por todo o mundo, chegando a Hollywood. Praticamente nenhuma passadeira vermelha dispensava os modelos Dolce & Gabbana, e as estrelas de cinema escolhiam os seus vestidos pelo design impecável e pela riqueza dos adornos. Em 2001, os estilistas criaram fatos para Kylie Minogue, e em 2006, desenharam o equipamento para a seleção italiana de futebol. O desfile mais rentável da marca aconteceu em 2012, com a coleção de alta costura alta moda, realizada sob rigoroso secretismo. Os convidados foram proibidos de tirar fotografias ou usar redes sociais durante o evento. Os modelos apresentados eram tão luxuosos e belos que, imediatamente após o desfile, foram vendidos 73 conjuntos. Como Domenico Dolce afirmou, "Não quero ver estes modelos na passadeira vermelha de Hollywood. Esta coleção é exclusivamente para os nossos clientes privados, que desejam peças exclusivas e dificilmente gostariam de ver os seus vestidos em celebridades, em anúncios ou em revistas." Em praticamente todas as coleções, os estilistas declaram o seu amor pela Itália. As campanhas publicitárias da Dolce & Gabbana distinguem-se pelo seu caráter único,
sessões fotográficas descontraídas em estilo familiar são já a imagem de marca, almoços tradicionais em casa, passeios à beira-mar, casamentos, celebrações. Com a famosa atriz italiana Monica Bellucci, grande amiga de Domenico e Stefano. Mas nem tudo foram flores. Em 2009, um escândalo abalou o mundo. O governo italiano acusou os proprietários da empresa de ocultação de rendimentos, num valor de €1.000 milhões. O tribunal condenou ambos os estilistas a 1 ano e 8 meses de prisão e a uma multa de €500 mil, e o contabilista da empresa a 20 meses. A própria empresa foi multada em €3.143.000. Mas, a 24 de outubro de 2014, o Supremo Tribunal Italiano declarou Domenico Dolce e Stefano Gabbana inocentes das acusações de evasão fiscal. Quanto à vida pessoal dos estilistas, sempre despertou grande curiosidade pública. Desde 1985, viveram juntos, mas só em 2000 assumiram publicamente que sempre se apresentaram como um casal. No entanto, preferimos não aprofundar esses assuntos delicados, é a vida privada deles, e o que nos interessa é sobretudo a perspectiva empresarial. Atualmente, os estilistas mantêm apenas uma relação profissional. O logótipo da Dolce & Gabbana é hoje conhecido por todos, desde os mais novos até os mais velhos, 2 letras maiúsculas D e G com o símbolo END entre elas, as iniciais dos seus apelidos. Tornaram a sua marca icônica e instantaneamente reconhecível em todos os continentes. No entanto, nunca conseguiram obter o domínio correspondente, dg.com. Na verdade, dg.com é um dos domínios mais antigos, registrado em 1986 pela empresa de informática Data General, já extinta. Depois de a empresa ter fechado em 1999, o URL passou para a ENSI, uma multinacional americana. Mais tarde, o domínio perdeu novamente o dono e, em 2010, travou-se uma verdadeira guerra entre a Dolce & Gabbana e a corporação Dollar General, que a Dolce & Gabbana perdeu. A Dolce & Gabbana também participa ativamente na vida desportiva italiana. Desde 2004, a empresa desenvolve equipamentos de futebol para o Clube Milan, e os jogadores do Milan usam roupa Dolce & Gabbana em eventos oficiais. A dupla de designers também criou fatos para a seleção italiana de futebol, usados em cerimônias sociais. Em 2010, a Dolce & Gabbana assinou um contrato de 3 anos com o clube britânico Chelsea, comprometendo-se a desenvolver o uniforme desportivo e a roupa para fora dos jogos, tanto para os jogadores como para todo o pessoal do clube. O equipamento incluía um fato azul escuro com a imagem de um leão no bolso peitoral. Os designers redesenharam também a sala de estar do clube e a recepção da sede principal. Em 2006, a Dolce & Gabbana abriu ao Gold, um espaço com café-bar, bistrô e restaurante. Nesse mesmo ano, a empresa, em parceria com a Motorola, lançou o telemóvel Motorola V3 e Dolce & Gabbana. Em 2009, em parceria com a Sony Ericsson, apresentou um telemóvel dobrável com acabamentos em ouro de 24 quilates e o logótipo da casa de moda, peças exclusivas para a elite mundial. A Dolce & Gabbana colaborou também com a construtora francesa Citroën, projetando em conjunto o modelo C3 Pluriel. Após o sucesso deste modelo, a casa de moda e a construtora assinaram um contrato para o lançamento de carros exclusivos da série C3 Pluriel. Atualmente, contam-se mais de 250 lojas monomarca Dolce & Gabbana, e os seus produtos são vendidos em mais de 80 países. A Dolce & Gabbana é uma das casas de moda mais jovens do mundo e também uma das mais populares. Conseguiram realçar a verdadeira beleza feminina com o famoso top ligeiramente solto por baixo da roupa exterior.
A história de sucesso da Dolce & Gabbana é uma história de aventura de dois italianos apaixonados pela vida, que sabem como apresentar uma pessoa com beleza. A casa de moda publicou mais de 20 livros sobre a sua história, evolução, coleções e eventos no mundo da moda, e parte das receitas foi doada a instituições de caridade. Esta é, em resumo, a história da criação da marca mais fashionável,